Filipenses, no capítulo 2, o verso 13 até o 16. Filipenses 2, 13 a 16. Tá? Está logo aí depois de Efésios. Depois de Efésios tem Filipenses 2, verso 13. Amém. Os irmãos acharam aí? Maravilha. Vamos então ler a palavra do Eterno em nome de Yeshua. Está escrito assim: porque Elohim é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Elohim, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Retendo a palavra da vida, para que no dia do ungido possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos então nos assentar, por favor, para podermos meditar na palavra do Eterno. Nós vamos falar um pouquinho esta noite sobre nosso querido irmão Shaul, lá na congregação de Filipos. Quando ele enviou essa carta para os irmãos, ele tinha em mente algumas coisas que são coisas muito interessantes, porque ele começa falando nesse verso que é o Eterno que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E isso é interessante, irmãos, porque a operação do Eterno em nossa vida, ela está ligada também a algo que nós temos e carregamos conosco, que por um lado é uma bênção e por outro nem tanto, que é o tal do livre-arbítrio. Então, o Eterno é que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, ou seja, o Eterno gera em nós o desejo e gera em nós a capacidade de fazermos aquilo que Ele deseja que nós façamos. Porém, para que isso possa acontecer, é necessário que nós estejamos disponíveis para o Eterno. Quem está disponível, ele usa. Quem não está disponível, ele chama outra. E é interessante que nós conhecemos uma parábola dos talentos. Os irmãos já viram isso, já conhecem essa parábola muito bem, onde o senhor da casa ele distribui talentos aos seus servos. Para um ele dá 5, para outro ele dá 3 e para outro ele dá 1. O que tinha 1 ficou com tanto medo que o Senhor iria voltar e pedir conta, que enterra aquele talento. Então, quando o Senhor chega e pede conta daquele talento, ele pega aquele talento, aquele homem que foi enterrado, e entrega para aquele que tinha mais. Porque quanto mais o Eterno te dá, maior é a capacidade que você tem de administrar o teu tempo, de gerenciar as tuas coisas para fazer a obra do Eterno. Porque a gente sempre tem tempo para fazer as coisas do Eterno, e sobra ainda algum tempo para fazer as nossas, com toda certeza. Então, Shaul está dizendo que é o Eterno que gera isso no nosso coração, que é o Eterno que faz com que nós tenhamos esse impulso, mas Ele deseja que antes de eu ter esse impulso, eu possa me colocar diante dEle e dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A disponibilidade para o Eterno. Essa disponibilidade faz com que o Eterno possa usar a minha vida e a sua. E Ele só usa aquelas pessoas que estão disponíveis. Eu não tenho tempo para fazer a obra do Eterno. Então o Eterno chama outra. Sabe por quê, irmãos? Nunca vai haver prejuízo para a obra do Eterno. A obra do Eterno, ela sempre segue adiante. O prejuízo vai ficar com quem não quer fazer. Então, Shaul fala isso, e depois ele completa dizendo assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Elohim, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Engraçado, ele está falando sobre essa questão da gente fazer as coisas para o eterno. Então, como é que eu tenho que fazer tudo isso? Com alegria. Não é abrir a boca e dizer assim, eu estou com muito trabalho, eu estou com muita coisa, eu estou com muito isso, estou com muito aquilo. Não, irmãos, nós temos que ter alegria para fazer as coisas para o Senhor. Nós já temos todo o tempo disponível para a nossa vida. Nós damos para Ele o dia da semana, que é o Shabat. Nós damos para Ele mais um dia, que é o nosso culto de sábado à noite, de terça-feira à noite, que é tão pouco para o Senhor. Nós temos o restante do tempo inteiro para administrar as nossas vidas. Mas nós temos que fazer todas essas coisas como? Com alegria. O salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Os meus pés pararam nas tuas portas, ó Jerusalém. Você imaginou você parando na porta do Beit HaMikdash, do templo do Eterno? Você fala assim, Rabino, eu queria estar lá. Mas quando você põe os pés aqui, você está num local que representa Jerusalém. Porque esse local representa Jerusalém. Esse local representa a morada do Eterno. Todas as vezes que você põe o pé ali fora, você está então se colocando numa posição de alguém que está entrando na casa do Eterno. E aí o salmista diz, alegrei-me quando me disseram. Não é quando eu cheguei lá. A alegria vem quando eu ouvi a notícia do seguinte, está chegando o Shabat, é hora de ir para a casa do Eterno. Porque não adianta a gente sair da nossa casa e vir para cá com outro sentimento no coração. O Eterno não recebe, irmãos. Ele vai receber quando eu venho para cá com alegria e digo assim, Pai, eu vim para te servir com todo o meu coração. Porque inclusive há um mandamento que está dizendo isso, amarás, pois, o Eterno teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, eu não preciso vir para cá com outro sentimento. O Eterno não vai receber. Eu tenho que vir com o sentimento correto, fazendo as coisas sem murmuração. Para quê? Shaul diz aqui que quando eu tenho essa atitude, eu sou irrepreensível e sincero e inculpável no meio de uma geração corrupta. Irrepreensível significa que ninguém vai poder apontar o dedo para mim e dizer assim, você está fazendo algo de errado. Porque quando eu cumpro a palavra e venho para poder fazer as coisas para o Eterno, eu estou vindo não para ser repreendido, mas estou vindo para obedecer a palavra do Eterno. Sincero, porque eu faço isso usando o meu coração. Ninguém vem para cá amarrado, ou alguém vem. Por acaso tem alguém que vem aqui num guincho, arrastado? A gente não vem, irmãos, nós estamos vindo aqui com as nossas próprias pernas. Nós queremos com sinceridade do nosso coração servir ao Eterno. Você não vem aqui para me ver. Você não vem aqui porque eu sou bonito. Você vem aqui para ver Yeshua. Você vem aqui para poder adorar aquele que fez todas as coisas e aquele que é o Todo-Poderoso. Esse é o motivo pelo qual o nosso coração se desloca da nossa casa e as nossas pernas nos trazem até aqui. E aí ele diz assim, que nós somos pessoas que vão resplandecer no meio de uma geração corrupta. Irmãos, enquanto nós estamos vindo aqui, obedecendo a palavra do Eterno, nós estamos julgando aqueles que estão desobedecendo. Já falei isso para os irmãos. Toda vez que eu obedeço a palavra, eu julgo ao desobediente. Aquele que não vem por um motivo ou por outro, está desobedecendo a palavra do Eterno. Por quê, irmãos? Porque o Eterno já deu oportunidade para todo mundo. Nós temos carro, tem ônibus, nós temos as nossas pernas, nós temos saúde, irmãos, para poder fazer isso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Lá em São Paulo, quando a gente vai dar para achar, eu tenho recebido pessoas da zona sul de São Paulo. Nós estamos na zona leste. O pessoal toma 3 metrôs para poder chegar lá e ainda um ônibus. E vão com alegria. Nós não precisamos fazer isso, que todo mundo mora perto, que a grande maioria mora perto. E a gente não precisa fazer uma viagem de 1h30, 2 horas para chegar para a casa do Eterno. Mas quando a pessoa quer, ela abre mão de tudo e vai. Por isso nós somos
tidos como pessoas que vão resplandecer no meio de uma geração corrupta, porque enquanto as pessoas estão procurando o seu bem, elas estão procurando uma direção para a sua vida, que é o prazer, que é fazer as coisas do jeito que elas acham que tem que ser feitas. Nós estamos aqui para cumprir a palavra do Eterno e adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Yeshua HaMashiach. Então nós estamos julgando essa geração, porque um dia, quando chegar no juízo final, irmãos, pessoas vão dizer assim: Eterno, eu não conseguia guardar o Shabat no Votorantim. E o Eterno vai dizer assim: ué, mas eu tinha um povo lá, um povo fiel, que toda sexta-feira nós estava lá guardando o Shabat, todo sábado de manhã estavam estudando a Torá, eles estavam lá, como é que você não conseguia? Se eles conseguiram, por que você não consegue? Então, a nossa atitude, amados, ela está sendo gravada. Você acha que não, mas tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo registrado, para que um dia, na eternidade, o Eterno possa tomar esse testemunho nosso, para poder condenar os outros, aqueles que estão dizendo assim: eu não tenho condição de chegar no culto, não dá para mim chegar no culto. E eu digo para os irmãos: a gente vem de qualquer jeito, irmãos. Quando a gente quer, a gente vem mesmo. Porque o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Elohim, do Elohim vivente. Quando entrarei e me verei diante dele? Quando a gente entra por essa porta, a gente está diante do Eterno vivente. Não é um Deus qualquer. Nós estamos diante daquele que está vivo e pode todas as coisas. Só para mim caminhar, para a gente poder encerrar, eu queria dizer uma outra coisa. Ele diz assim: retendo a palavra da vida. Irmãos, qual é a palavra da vida? Aquilo que nós temos aprendido é a Torá, é essa palavra que nos ensina a obedecermos ao Eterno. O que significa que eu tenho que reter essa palavra? Significa que existem pessoas que não estão retendo a palavra, antes a palavra está escapando delas. E todas as vezes que a palavra escapa de nós, nós estamos perdendo a oportunidade de obedecer, porque aparecem circunstâncias, e o diabo vai jogar muitas circunstâncias na sua frente, para você poder desobedecer. Eu queria até dar um testemunho, irmãos. Os irmãos sabem que eu estou estudando, e que hoje era para mim estar na escola, mas como eu pedi dispensa, eu faço uma aula toda quarta-feira para poder repor. Então quarta-feira eu fico à tarde e à noite na escola, e eu recebi as minhas provas de quarta-feira, que seria a aula de hoje. Por eu estar aqui obedecendo ao Eterno, eu tirei notas muito boas. Não cheguei a tirar um 10, mas cheguei perto. Uma foi 8,5 e a outra 9. Graças ao Eterno, porque o fato de eu estar aqui obedecendo, retendo a palavra da vida, o Eterno tem me honrado nos estudos. Ele tem feito com que esse pequeno servo dele possa então ser honrado através do fato de eu estar indo para a escola, pagando um preço mais alto, porém, na hora que precisa fazer as avaliações, o Eterno tem me abençoado, irmãos. Então, vale a pena a gente pagar um preço, vale a pena a gente ir para a casa do Eterno e obedecê-lo, porque o Eterno tem honrado a minha vida. Ali nós temos pregado a palavra, e os meninos têm ouvido a palavra do Eterno, os professores têm ouvido a palavra do Eterno, e tem sido lindo isso, irmãos, porque o Eterno tem me dado oportunidade para servir naquele lugar, retendo a palavra da vida. Para quê? Para que nessa geração eu possa ser como um luzeiro, retendo a palavra da vida, para que eu não perca o rumo, irmão. Eu tenho que vir à casa do Eterno sempre. Por quê? Porque é aqui que a minha alma se alimenta, é aqui que a minha alma bebe, é aqui que eu canto, que eu louvo, é aqui que eu executo os mandamentos do Eterno. É aqui que essa palavra se torna realidade na nossa vida. Então Shaul diz: retendo a palavra da vida, para que no dia do Messias possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Se eu não fizer as coisas de acordo com aquilo que está na palavra, naquele dia o Senhor vai dizer assim: você correu em vão, você trabalhou em vão, você
hoje você não fez. Por isso Shaul dá esse conselho para os irmãos lá da congregação de Filipos, para que todo o nosso trabalho, toda a nossa corrida do dia a dia não seja em vão. Quantos de nós aqui não precisaria com um dia de mais 24 horas, né, irmãos? Tem dia que a gente precisava de 48 horas, não de 24, né? De tanta coisa que a gente tem para fazer. Mas o Eterno nos deu 24 horas. Para quê? Você dorme 8 e nas 16 horas que restam, você faz as outras coisas que precisa. E ainda temos tempo para poder louvar o Eterno. Encerrando, irmãos. Os irmãos se lembram qual é a primeira pergunta que vai ser feita quando o homem morre? Quando a gente chega na eternidade, segundo a tradição judaica, um anjo se aproxima para fazer algumas perguntas. E uma das coisas que ele pergunta é: você teve tempo para se dedicar à palavra do Eterno? Será que nós temos tempo, irmãos, de fazer as coisas para o Eterno? Essa é a pergunta. Hoje nós estamos aqui investindo o nosso tempo nas coisas do Eterno. Nós estamos dedicando o nosso tempo para que o Eterno possa, então, através disso, abrir as janelas dos céus e nos abençoar. Hoje nós temos uma conexão direta com a eternidade. Hoje é Shabat. Hoje a glória do Eterno está muito mais próxima do que nos outros dias, porque hoje, como nós sabemos, se abrem portais na eternidade para que nós possamos ter contato com o Eterno. Que nós possamos aproveitar esse momento, queridos. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade de, no Shabat, nos aproximarmos do Eterno e servirmos ao Eterno com alegria. Que nós possamos dizer todos os dias aquilo que nós acabamos de cantar: Haleli nafshi et Adonai, minha alma louve ao Eterno, em nome de Yeshua. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, porque nós sabemos que a tua palavra não volta vazia. Antes ela faz aquilo que apraz ao Eterno e prospera daquilo para que o Senhor enviou. Então, em nome de Yeshua, Pai, que nós possamos ter, Pai, uma vida voltada para ti, que nós possamos ter uma vida, Pai, separada, alinhada com os teus propósitos, em nome de Yeshua. Que nós possamos, além de tudo, Pai, estar diante daquele que vive e reina para sempre. Hoje no Shabat, deixa-nos desfrutar da tua presença. Oh querido Yeshua, deixa-nos desfrutar do teu amor, do teu carinho. Nós queremos te pedir, fica pertinho da gente hoje. Nós corremos o dia inteiro, os outros dias nós sempre temos obrigações para fazer. Hoje nós queremos estar só contigo. E nós te pedimos, nos abençoa agora com a tua presença, e que essa palavra possa ficar gravada nas tábuas de carne do nosso coração, para que nós possamos, através dela, alcançar a tua vitória esta semana, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.